Olá! A cada hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil. Adolescentes rebeldes, pais que fogem com seus filhos e assassinatos são alguns casos que contemplam essas estatísticas. Acompanhamos duas histórias relatando 3 desaparecimentos. Um casal jovem prestes a ter a primeira relação sexual e uma adolescente sem muitos amigos. Hoje, veremos o caso de Leonardo, um rapaz obcecado por um homem de aspecto e pela quantidade de açúcar que ingeria no café, de manias muito estranhas. Ao segui-lo, a bizarra verdade se apresenta da pior forma. Se quiser saber o que vai acontecer, acompanhe essa história de terror até o fim. Deixe o seu like, o seu comentário e inscreva-se no canal para acompanhar futuras histórias e contos de suspense. Caso contrário, vai acontecer com você. Leonardo lia as notícias estampadas na capa de um jornal barato numa pequena banca enquanto esperava o trem das 7h15. Jovem casal desaparecido pode ser a 20ª vítima do Cupido Negro. Embaixo do título, a foto de Maria e Bruno e o telefone do Disque Denúncia para maiores informações. Ele não parava de consultar as horas. Fazia isso a cada 3 minutos e batia o pé no chão não se aguentando em ansiedade. Cadê esse cara? Será que ele não vai aparecer hoje? Leonardo não sabia quando aquilo começou e já admitia que se transformara numa obsessão. As razões não havia. Ele simplesmente ficava observando aquele cara e o seguia até que precisasse tomar outra direção. Faltando menos de 1 minuto para as 7h15, quando o trem já apontava ao fundo, o estranho, para alívio de Leonardo, finalmente apareceu. Ninguém se parecia com ele. Cabelos lisos e ralos penteados de lado. Pele de um tom tão branco que lhe dava um aspecto de manequim de loja. Um nariz bem aquilino e delgado, e olhos puxados, mas oblíquos. Parecia sofrer de uma doença rara, pois tinha um aspecto tão frágil que o Leonardo imaginava que um mero aperto de mão poderia quebrar os ossos dele. O que será que esse cara tem? Era o que o Leonardo sempre se perguntava. E se perguntava também se as outras pessoas pensavam o mesmo a respeito. Embora, por muitas vezes, Léo tivesse a impressão de que só ele reparava no estranho, em vista que ninguém parecia notá-lo, apesar de um ou outro desviar dele ao embarcar no trem. Quem é você, afinal? O estranho, pela primeira vez em 4 ou 5 meses, olhou para Leonardo, que se estremeceu e desviou o olhar. Caralho, será que ele leu meus pensamentos? Não, isso é maluquice. Ninguém pode ler os pensamentos de ninguém. Mas o estranho continuou a observar Leonardo por mais um tempo, até tornar a olhar a feia paisagem que passava rápida pela janela do trem. Um mar de gente trafegava pela central do Brasil. Uma gama de rostos sorridentes, resignados, tristes e aborrecidos, porém, todos seguindo a enfadonha rotina de mais um início de semana. Leonardo não se intimidou com o breve olhar que o homem havia lhe dado no trem e o seguiu como sempre vinha fazendo. O caminho era metódico, pragmático. A birosca na rua da Alfândega, onde pessoas tomavam suas médias com pão passado na chapa, era um destino mais do que certo. O estranho sentava-se no último banco, próximo ao banheiro, e segurava o copo americano com as 2 mãos como se fosse uma xícara e se inclinava à frente para sorver o café. Leonardo outra vez se perguntou como era possível que um homem tão estranho com seu modo de tomar café conseguisse passar tão despercebido pelas outras pessoas. O estranho deixou a birosca mais rápido do que das outras vezes. Antes de segui-lo, Leonardo fez algo que nunca havia feito até então. Fingiu ir ao banheiro só para dar uma olhada no copo que sua atração havia usado. Meu Deus! Sussurrou ao ver. A quantidade de açúcar no fundo do copo era assustadora. Nada podia ficar bom adocicado daquela forma. Aliás, ninguém poderia ser saudável ingerindo uma quantidade absurda de açúcar. O estranho havia despejado quase 1/3 do açucareiro ali dentro.
Se eu soubesse, prestava mais atenção em como ele adoçava o café. Leonardo, que entraria no banheiro só para disfarçar, mudou de ideia e voltou a perseguir o estranho, decidindo que o acompanharia até o destino final dele, seja lá qual fosse. Ele entrou num arranha-céu no número 1150 da Avenida Rio Branco. Era um prédio moderno, com seus vitrais refletindo o bonito céu azul de pleno inverno. Leonardo, que mantinha uma distância segura, mas bem próxima, entrou em seguida, e mesmo assim o perdeu de vista. Merda! Contudo, ele haveria de ficar ali e esperar. Estava decidido que o seguiria agora até o caminho de casa. Um dia a mais ou a menos de trabalho não lhe faria tanta falta assim. Por isso, ficou horas sentado numa poltrona no saguão do edifício, e só saiu dali para comer alguma coisa numa lanchonete em frente ao prédio. Foram quase 8 horas de espera. O bom senso havia sido completamente ignorado, e ao cogitar uma real hipótese de o estranho ter saído sem ter sido visto, Leonardo sentiu um forte frio na espinha. Não, eu não tirei os olhos desse prédio, ele não pode ter. As portas de um dos elevadores se abriram e um grupo de 8 pessoas saiu de dentro dele. O estranho foi o último e estava no fundo do elevador e provavelmente sequer fora notado, mesmo num espaço tão confinado. Hoje eu descubro que tipo de pessoa você é. O estranho seguia o seu rumo caminhando de volta até a Central do Brasil e o Leonardo ia atrás. Eles embarcaram no trem das 6h07. Pessoas, apressadas para chegar às suas casas, se acotovelavam nos vagões em busca de um espaço confortável, enquanto os venturados que conseguiram se sentar confabulavam e criavam uma litania de vozes. O trem foi seguindo viagem com o barulho dos trilhos fazendo uma sinfonia cadenciada. Leonardo demorou a perceber, mas reparou que as pessoas só desciam nas estações e ninguém embarcava. Será que é só nesse vagão? Perguntou-se, mas deu de ombros, pois finalmente cedeu-se um lugar e ele conseguiu se sentar. Não havia mais quase ninguém no vagão quando o trem chegou na estação do bairro em que Leonardo morava e os últimos passageiros desceram. Ele olhava para o lado de fora e via a gente parada na plataforma esperando pelo trem, mas que não entrava naquele por alguma razão. Quando as portas se fecharam e a próxima estação foi anunciada, só restavam eles dois em todo o trem, sentados em lados opostos, mas um de frente para o outro. Pela primeira vez, Leonardo sentiu medo do estranho. A aflição de estar frente a frente com ele sem ninguém por perto criava uma mistura de sentimentos capitulantes. Leonardo levantou-se e começou a caminhar para o outro vagão para se afastar dele. Desceria na próxima estação e nunca mais o seguiria. Contudo, parou ao ouvir uma voz soar dentro de sua cabeça. Por que está fugindo de mim agora? Leonardo arregalou os olhos, não acreditando que o estranho falara com ele por telepatia ou algo parecido. Por acaso perdeu a curiosidade que tinha a meu respeito, Leonardo? Léo se virou para encará-lo outra vez e se assustou ao ver o estranho a poucos centímetros de si. Como pode ter se movido sem que eu percebesse? Leonardo se perguntou. Quem é você? Eu vou lhe dizer, Leonardo, mas para entender quem eu sou, precisará voltar desde o princípio. O estranho respondeu sem mover os lábios. Em seguida, abriu a boca e emitiu um grito. O trem, que seguia um ritmo cadenciado, passou a acelerar numa velocidade bem acima do normal. A estação que Leonardo pretendia descer passou como um borrão desfigurado pela janela do vagão. Ele estava paralisado, com dificuldades, tentava manter-se equilibrado. O trem já efetivava uma surreal velocidade supersônica. Pela janela só passavam luzes desfiguradas, e à medida que ia acelerando, as luzes se transformavam em uma linha cintilante. Um zunido aterrador explodia em seus ouvidos, que ele mal podia ouvir os próprios pensamentos. "Nós vamos morrer!" ele gritou, mesmo sabendo que a estação terminal devia estar a quilômetros atrás. Talvez a anos-luz atrás. "Para esse maldito trem!" A linha cintilante do lado de fora brilhou forte, e seu fulgor invadiu o vagão, obrigando Leonardo a cerrar os olhos. Uma pressão tão forte quanto a luz passou a infligi-lo, e ele achava que iria desmaiar a qualquer momento. Antes de perder a consciência,
ouviu a voz do estranho soar outra vez em sua cabeça. Para entender quem eu sou, precisará voltar desde o princípio. Precisará voltar desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio. Acho que foi um pesadelo. Leonardo murmurou antes de abrir os olhos. Meu Deus, que sonho mais estranho. Mas a impressão de que aquilo havia sido um sonho durou pouco, pois percebeu que não estava em sua cama, e sim sobre o chão de um trem da Supervia. A absurda realidade estava à sua volta. O vagão estava quase todo tomado pelas ferrugens e as janelas pelo limo. Uma floresta parecia invadir o interior pelas aberturas sanfonadas que se conectavam aos outros vagões que não estavam ali. Cadê você? Apareça! Que lugar é esse? Não houve respostas. Apenas ruídos de pássaros, seguidos do bater de asas de uma súbita disparada. Ele deixou o vagão por uma das aberturas sanfonadas, afastando algumas plantas que tentavam bloquear sua saída. A luz do sol machucou seus olhos num primeiro momento, mas logo se adaptaram. Minha Nossa Senhora! O vagão era uma parte do cenário que não devia estar ali. Um pedaço enferrujado em meio a uma vastidão verde e intocada. Mas que lugar é esse? Leonardo avistou uma rocha alta. Caminhou até ela para ter uma visão maior do sítio onde se encontrava. Alguma coisa lá em cima eclipsou a luz do sol e lançou sombras rápidas sobre ele. Ergueu a cabeça e se estremeceu. Era um pássaro gigante, algo que se assemelhava a uma criatura pré-histórica. Uma criatura que Leonardo só tinha visto algo semelhante em um documentário do Discovery Channel. Isso não está acontecendo. A criatura sumiu de sua vista soltando um pio agudo e assustador. Seu coração palpitava a ponto de fazer o peito doer. Por ora, era mais seguro ficar dentro do vagão e, enquanto caminhava de volta, refletia sobre as palavras que o estranho sussurrou dentro de sua cabeça. Para entender quem eu sou, precisará voltar desde o princípio.